Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou um pouquinho ruinzinha, né? Um pouco de molho aqui, doentinha, com gripe, mas, né, eu não poderia deixar um versículo bíblico para o teu coração, ajudar as mamães. Eu sei que a gente tem muita dificuldade nessa área, né? E muitas vezes a gente quer corrigir os nossos filhos, né? E aí, às vezes, a gente corrige de várias formas, né? E às vezes a gente chega a um ponto que já não sabe mais o que fazer, né? E, e com a lei de hoje em dia, né? Que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode tanta coisa, a gente não pode educar, na verdade, os nossos filhos da maneira que a gente acha. E eu vou ler um versículo para vocês, em qual Deus fala, né? Sobre isso. E deixar uma mensagem que Deus me ensina todos os dias, né? Quando eu não sei o que fazer, porque eu também passo por isso. Tá em Provérbios, capítulo 29, versículo 17. Ele fala assim: castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Em outras versões fala, como fala, corrigir, né? Não necessariamente castigar, né? É corrigir. Na outras versões de Bíblia, né? Fala que é pra gente corrigir o nosso filho, e ele te dará descanso, e dará delícias à tua alma, ou seja, né? A gente ficar descansada, né? Por que tá falando aqui? Em outra passagem bíblica, agora não me recordo, eu creio que é Provérbios mesmo, fala assim que a gente tem que corrigir nossos filhos com vara, né? Para que eles, quando crescer, eles não, né? Eles não vão esquecer do que a gente ensina, né? E aqui a Bíblia fala que a gente tem que corrigir, né? Nossos filhos. E só que muitas vezes, por causa das leis novas, né, que tem, não permite com que a gente corrija os filhos. Mas corrigir não é espancar, né? Muita gente entende que corrigir os filhos é espancar os nossos filhos, e não é espancar os nossos filhos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele fala que a gente tem que corrigir os nossos filhos, né? Com vara. Tô tentando ver se eu acho aqui. Se eu não achar, em outra parte de outro vídeo eu falo sobre isso. Então, a Bíblia, ela é clara, ela fala que a gente tem que corrigir os nossos filhos, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Muitas das vezes a gente fica assim... Mas o que... Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. No Provérbios 13, 24, fala assim: o que retém a sua vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo castiga. Então, ele fala, né, em Provérbios, que a gente tem que educar nossos filhos com vara, né? Só que nosso tempo agora, a gente não pode nem falar que vai dar uns tapas nos nossos filhos. Quanto mais pegar uma vara e bater, né, neles com vara. Mas não é qualquer vara, gente, não é pegar um pau e dar neles, não. Tem o jeito certo, né? Não é dessa forma. Mas Deus, ele fala, sim, que a gente tem que corrigir os nossos filhos. Porque quando eles crescerem, não ser vergonha pra gente, né? Os nossos filhos não nos envergonhar, né? E é o que hoje em dia acontece, porque os pais não podem corrigir os filhos, aí eles deixam que a vida corrige os nossos filhos. É muito triste a gente ver a vida corrigindo nossos filhos, né? E eu penso assim que a forma de corrigir o filho, cada um conhece o seu filho, né? Não tem como falar, faça isso, ou faça aquilo, ou faça aquilo outro. Mas pelas minhas experiências de educar a 3 filhos em 3 gerações, foi um diferente do outro, totalmente diferente, gente. Que nem a minha mais velha, como eu casei cedo, eu não tinha paciência, então eu gritava, batia, dava uns tapas. E aí o que acontecia?
eu só batia pra ela, já era normal. Que se eu batesse também, ela não se importava. E eu podia gritar, que não adiantava. Da minha segunda filha, eu também não tinha muita sabedoria, eu não tinha sabedoria e também não tinha muita paciência. Então, o que eu fazia? Eu gritei uma vez com ela, porque ela tirou as fraldas da gaveta dela. Eu gritei com ela e coloquei as fraldas de novo. E falei que não podia fazer. Ela foi lá, abriu a gaveta, olhou pra minha cara e arrancou tudo e jogou no chão. Aí eu respirei fundo, porque ela só tinha 7 meses nadador. Respirei fundo. Cheguei nela e falei, filha, ó, mostrei a fraldinha pra ela. Sabe essa fraldinha, filha? É pra pôr no seu bumbum. Se você pôr no chão, vai sujar. Vai ficar cheio de bactéria, cheio de bichinho. Então, tem que colocar e deixar aqui na gaveta, tá bom? Daí a mão fecha a gaveta, põe mais bonitinho, fecha a gaveta e não joga mais no chão, tá bom? Ela pegou, olhou pra mim, e eu fechei a gaveta. Ela olhou pra mim, saiu dali e foi brincar com outra coisa. Foi procurar outra coisa. Ou seja, cada filho tem um jeito certo de você conversar, de você ensinar, e se for preciso, tem a correção, né? Mas a gente tem que saber como corrigir nossos filhos, né? O meu terceiro filho já é diferente. Eu só falava ou só olhava, sempre ensinei ele que quando eu estiver olhando pra ele e eu estiver séria, porque não tô gostando e que ele, quando chegar em casa, a gente vai ter a nossa conversa, né? E eu nunca fui de bater no meu filho. Uma vez e outra, dei uns tapas. Mas é muito raro, eu não bato no meu filho. Eu mais falo. Eu leio a Bíblia com ele. Quando eu voltei pro Senhor, comecei a seguir o Senhor, as minhas filhas, eu sempre corrigi com a palavra. O meu filho sempre corrigi com a palavra. Eu nunca, tipo assim, eu parei mesmo de bater nas minhas filhas. Antigamente eu batia, eu já comecei a não bater mais. Eu sentava com elas, conversava com elas e corrigia com a palavra, né? Porque eu sempre falei assim pros meus filhos, eu não quero que vocês tenham medo de mim, eu quero que vocês me respeitem e obedeçam a palavra de Deus. Porque se você não consegue obedecer a mamãe e o papai que você vê, você não vai obedecer a Deus que você não vê. Eu sempre falei assim pros meus filhos. E o meu filho não é diferente, né? Embora a Bíblia fala que a gente tem que corrigir os nossos filhos com vara, o meu mais velho, o meu mais novo, né, no caso, eu acho que eu nunca bati ele com vara, não. Mas eu sento muito e converso com ele. E às vezes ele ouve, às vezes não. Então a gente muda a estratégia, né? Eu tirava os games dele pra não bater, porque eu acho que não há necessidade de a gente bater nos nossos filhos. Tirei o game dele e deixei ele sem o game. O castigo dele era o sem game, até ele consertar. Porque o game levava ele ao estresse e o estresse deixava com que ele me desrespeitava. Então, eu tirava. Só que chegou uma época que, como eu fazia sempre isso, tá me respondendo, tá me desrespeitando, me dê seu game, me dê seu que tá aí. Bom, acabou. Tirava dele. Ele olhou pra minha cara e falou, tá bom, pode levar, não quero mesmo. Ou seja, essa estratégia já não adiantava. O que eu fiz? Já não tiro mais o game, né? Eu não tiro. Só que também qualquer coisa que ele queira muito que eu compre, eu já não compro, né? Então eu mudo estratégia. Porque ele tem que entender, os nossos filhos têm que entender que ele tem que nos respeitar porque ele nos ama. Não porque eles vão ganhar alguma coisa em troca ou porque eles vão apanhar. Entendeu? Porque se for só para apanhar, eles apanham, tá tudo ok, eles podem continuar fazendo errado. E quando é porque nos ama, eles não vão querer fazer, porque eles não vão querer entristecer o nosso coração. É isso que eu ensino ao meu filho. Procura não fazer as coisas erradas para você não entristecer a mamãe. Porque eu fico triste quando você faz coisa errada. Quando você não obedece, quando você responde a mamãe. Entendeu? E Deus também fica. Porque se você não respeita a mamãe que você vê, imagina Deus que tu vai respeitar. Não vai. Então, cada mãe sabe como lidar com o seu filho. E muitas das vezes a gente sem paciência, ou nervosa por causa do dia a dia, da correria, as mães que trabalham fora, ou até mesmo as mães que não trabalham fora, mas tá em casa, mas tem bastante criança pequenininha, né? Tem essa dificuldade. Então, o que
a gente tem que ver? A gente tem que procurar estratégia para cuidar dos nossos filhos, sabe? E cobrar, tipo, cobrar não, a gente tem que, como fala? Não chegar e bater nos nossos filhos, mas saber conversar, explicar, impor respeito, porque eles têm que saber que tá na casa da mãe, do pai, tem que haver respeito, que toda casa tem regra, né? Que na nossa regra é assim, e ele tem que respeitar, né? Então, tudo isso eu mostro biblicamente o que Deus quer da gente. Por isso que eu falo para meu filho, eu procuro sempre agradar a Deus. Eu sei que é certo, que é errado, e o que é errado eu procuro não fazer. Mas não quer dizer, perdão, gente, que às vezes assim, dá tosse, às vezes missão de boca. Então, muitas vezes acontece de até mesmo nós, adultos, não obedecer ao que Deus está na palavra de Deus, né? A gente conhece, sabe que tá errado e continua no erro. Mas a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que tomar decisão se a gente quer continuar entristecendo o coração de Deus ou a gente vai fazer a vontade dele, mesmo que não seja nossa, mas que seja a vontade dele e alegre o coração de Deus. Então a gente tem o nosso livre-arbítrio, nossos filhos também têm que entender que eles também têm o livre-arbítrio. Que eles fazem o que eles fazem e isso pode entristecer a gente. Mas todo o erro dos nossos filhos, eles também vão ter consequências. Eles vão ter consequências. Assim como nós também temos consequências dos nossos erros. Então, ensinar os nossos filhos é difícil porque a gente é mais fácil pegar e bater. E muitas vezes você tem que respirar fundo, sabe? Eu respiro fundo, muitas vezes eu fico quieta, saio de perto, me acalmo, porque eu nunca vou cobrar do meu filho, educar meu filho quando eu estou estressada, porque eu sei que eu vou fazer errado. E com toda a calmaria, eu chego, mostro a palavra de Deus com calmaria, mas com firmeza. Eu mostro dentro da palavra de Deus, eu falo muito com ele. E assim, é todos os dias a mesma luta, né? Como eu falei, a gente tem que tomar cuidado a forma que a gente está lidando com nossos filhos. Porque se aquele jeito que você está fazendo não está adiantando, você tem que mudar a tática. São jeitos de falar com nossos filhos, até eles entenderem e ir por eles mesmos, sabe? Olhar e falar, não, vou fazer isso não, minha mãe vai ficar triste, meu pai vai ficar triste, né? E é assim, todos os dias, é uma luta, mas se a gente ama nossos filhos, a gente tem que ensinar eles, corrigir, né? Tem que corrigir nossos filhos. Igual aqui em Provérbios, capítulo 3, 12, fala assim, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai é o seu filho a quem quer bem. Se Deus quer Deus, ele faz isso, né? Ele nos corrige porque nos ama. A gente que ama nossos filhos, a gente vai corrigir nossos filhos. É necessário a gente corrigir os nossos filhos para que lá na frente a gente não venha chorar por não ter corrigido, né? Igual falar assim que no Provérbios capítulo 4, 13, fala assim, pega-te a correção e não largues. Guarda, porque ela é a tua vida. A correção é a nossa vida, porque é através da nossa correção que a gente vai mudar, né, os nossos caminhos e vai andar na obediência com Deus. E assim eu ensino meu filho. Não sei, vocês que talvez não sejam cristãos, mas eu acho que não precisa a gente ser cristão para a gente ler a palavra de Deus e ensinar o caminho de Deus dentro da palavra. A gente só precisa ter um coração que ama nossos filhos e quer o melhor para eles. Não vejo necessidade de a gente corrigir batendo nossos filhos, porque tem muitas outras formas de corrigir nossos filhos. Basta a gente procurar qual é o melhor para a gente educar nossos filhos. Ainda mais nesse mundo mal que a gente vivemos. Espero que tenha ajudado vocês. Trazendo uma palavra que ajude vocês, que possa ter a mente dos pais e que eu possa ser um canal de bênção para a vida de vocês, né? Embora eu esteja bem um pouco debilitada,
né? Um pouco aqui doentinha, minha garganta inflamada, mas eu vi essa palavra e eu quis entregar para vocês, para ajudar muitos pais que muitas vezes não sabem mais o que fazer com o seu filho, tá? Então, exerça o amor, que o amor quebra todas as barreiras. É o amor que muda a pessoa, é o amor. Quando a gente ama o nosso filho, ama alguém, a gente vai fazer de tudo para que ele seja transformado o seu coração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!